Hoje a gente vai falar sobre o fim. O que é o fim? Estamos no fim dos tempos? Muita gente perguntando se essa situação que está acontecendo tem a ver com o fim do mundo. Vamos falar sobre isso hoje. E para isso eu tenho um convidado, que é o pastor Diogo. Tudo bem, pastor? Não, pastor Diogo está aí com a gente? Aqui. Pastor Diogo Cavalcante. Exatamente. Oi, pastor. É um prazer estar aqui com você, viu, Maureen, e com os internautas que estão nos assistindo. Pastor, você está em casa, então? Sim, aquartelado aqui, isolado, por causa dessa crise do coronavírus. Está aproveitando esse tempo para fazer alguma coisa que não dava tempo antes? Com certeza, arrumando a casa, ajustando as coisas, tudo que não deu tempo antes a gente está fazendo agora. Está lendo bastante também, pastor? Estou vendo muito livro aí atrás. Sim, a gente aproveita o tempo, né? Tem que aproveitar o tempo para ler, se informar e buscar a Deus. Que ótimo, é isso que a gente tem conversado bastante com os nossos amigos aqui, que curtem as nossas páginas oficiais, de também aproveitar esse tempo para se conectar com Deus. Vou falar com quem está em casa agora, que você é teólogo, é pastor, e também é formado em jornalismo, é meu colega de profissão, então que legal. Conta pra gente um pouquinho aí da sua ficha. Pois é, eu comecei com teologia em 99, eu iniciei o curso de teologia, e lá no meio senti vontade, assim, de aprender um pouco mais, entrei no curso de comunicação do NASP, e me formei nos dois cursos em 2005. Em 2006 fui para São Paulo, fui ser pastor lá, e aí fui chamado a casa em 2006 e estou até hoje lá. Que legal, você estava falando para mim que você está há 16 anos na Casa Publicadora Brasileira, que é a editora da Igreja Adventista, né? Isso, são, na verdade, 15 anos, né? 15 anos incompletos, né? No 15º ano aí na CPB. Que legal, pastor. Muito bom ter você aqui com a gente. Você pode orar para a gente começar? Sim. Oremos. Nosso querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos com muitas pessoas que nós não estamos vendo, mas o Senhor vê, o Senhor conhece, e o Senhor sabe das dúvidas que estão no coração e da necessidade que elas têm de te buscar, da luz que todos nós precisamos, Senhor, nesses tempos de escuridão, de muita desinformação. E, Senhor, essa luz está na tua palavra. Rogamos, Senhor, que o teu Espírito esteja conosco e nos guie nesse encontro online, virtual, mas real, com a tua presença em nossa vida. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, eu vou convidar quem está assistindo a gente a mandar perguntas. Você manda para a gente a sua dúvida sobre esse assunto. Tem chegado para a gente em inbox várias perguntas. Se esse é o fim do mundo, o que está acontecendo? A Bíblia fala sobre isso que está acontecendo? Esse é o momento de você tirar dúvidas sobre esse assunto. Aqui na caixinha, eu nunca sei qual que é o lado. Vocês me ajudem. Tem caixinha para você colocar as suas perguntas nos comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook. A gente já está aguardando. Os meus colegas já estão mandando aqui para mim as perguntas que vocês estão mandando. Mandem comentários também. Pastor, vamos começar. Já vou começar com uma pergunta assim: por que é importante a gente falar sobre esse tempo do fim? Olha, essa é uma das perguntas essenciais da vida. Mesmo quem não crê na Bíblia precisa ter uma noção de em que ponto você se encontra da história. Qual o relógio da história do mundo? Muitas pessoas creem, por exemplo, que o mundo um dia vai se desintegrar, porque as estrelas vão crescer e aí o calor do Sol vai destruir o planeta em bilhões de anos. Outras pessoas creem que a gente vai migrar para outros planetas. Outras pessoas creem que nós vamos para outras dimensões, para outras camadas de existência. Mas a Bíblia nos mostra que existe uma linha do tempo, existe uma história, existe uma cronologia dos fatos. E ao sabermos disso, nós temos a consciência e nós percebemos em que tempo da história nós nos encontramos. Porque Deus é aquele que enxerga a história. Ele mostra para nós em que ponto da história nós nos encontramos. E, segundo essa perspectiva divina, nós estamos no fim dessa história. Ou, pelo menos, poderíamos dizer, dessa fase da história como nós a conhecemos.
Pastora, então a Bíblia ela indica uma data para o começo desse tempo? Existe uma questão histórica descrita no livro de Daniel a respeito disso? Fala um pouquinho disso para a gente. Exato. Como eu disse, nós temos uma linha do tempo na Bíblia. E essa linha do tempo ela é bem demarcada pelos eventos finais. Na verdade, segundo, logicamente, no estudo espelhado do Antigo e do Novo Testamento, nós temos uma percepção clara, um conceito bem claro de que os últimos dias começaram com a cruz de Cristo. Se você vai a Atos 2:17, Paulo, ele defende ali o evento do Pentecostes, em que eles falaram línguas, né, línguas conhecidas, idiomas, né, para as 15 nações que estavam ali presentes em Jerusalém. Ele disse que aquele evento era um evento dos últimos dias. Como entender isso? Porque geralmente as pessoas pensam que últimos dias tem que ver apenas com os nossos dias. Mas, na verdade, segundo o Novo Testamento, nós entendemos que após a cruz, os últimos dias começaram. E por que os últimos dias começaram? Porque quando Cristo inaugurou a era messiânica, ou seja, a era em que o Messias foi revelado ao mundo e conhecido, e dividiu a história entre antes e depois de Cristo, e pagou o preço dos nossos pecados na cruz, se ele quisesse voltar em qualquer momento após esse, ele poderia. É mais ou menos assim, imagine que você comprou alguma coisa na internet, e você já pagou com seu cartão de crédito aquela encomenda, e você está esperando receber. É mais ou menos assim que Jesus fez. A encomenda vai chegar a qualquer momento, porque ele já pagou. Então, nesse sentido, sem dúvida, os fins dos tempos começaram com a cruz de Cristo. Agora, nós temos, principalmente no Apocalipse, uma linha, né, uma linha contínua de eventos que ocorrem ali, e esses eventos eles vão demarcando fases da história pós-Cristo. Veja que o Apocalipse foi dado numa época em que os discípulos todos haviam morrido, só havia sobrado João, e João recebeu uma visão para dar fôlego à igreja para os séculos que viriam. E segundo essa visão, haveria 1260 anos de perseguição, e esses 1260 anos estavam profetizados em Daniel também, e após esses 1260 anos de perseguição, nós chegaríamos ao que poderíamos chamar de fim do tempo do fim. Então, esse período... Fim do tempo do fim, então é um pedaço dentro de um outro pedaço, seria isso? Exatamente. Se a gente considera que a cruz de Cristo inaugurou os últimos dias, então, de 1798 para cá, nós estamos no fim do tempo do fim. Então, podemos detalhar mais isso, mas basicamente é essa a ideia. Por quê? Porque os 1260 anos... eles foram demarcados pela grande perseguição ocorrida na Idade Média. E essa perseguição começou com a instituição da Inquisição e se estendeu até 1798, com a prisão do Papa pelo general Berthier. Então, o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier, e então, nesses 1260 anos, eles terminaram, e a partir daí começaram, a gente poderia dizer, começou o fim do tempo do fim, vamos chamar assim. Eu acho que é esse fim do tempo do fim que muita gente pontua quando quer falar de o mundo está acabando, acontecimentos X ou Y que estão predizendo que isso vai acontecer, mas assim, então quer dizer que esse fim do tempo do fim ele já começou? Então a gente já sabe que a gente está nele? Com certeza. Nós temos claramente que nós estamos vivendo nessa época, Mauro. Os eventos que ocorrem hoje no mundo não são eventos normais. Por mais que alguém tente racionalizar e dizer, no passado havia mais guerras, ou no passado sempre houve epidemias, ok, sempre houve epidemias, mas não com uma abrangência, com um alcance tão grande como nós temos hoje. Por exemplo, a peste negra, na Idade Média, ela dizimou 1/3 da população da Europa, mas um período muito longo. Essa epidemia que nós estamos tendo hoje é uma epidemia diferente, uma epidemia que avançou rapidamente, assim como também a gripe espanhola no início do século XX, e alcançou o mundo, né? Então, nós temos também muitos terremotos
Os estudos de sismologia mostram que temos muitos terremotos. Um outro aspecto também, temos tido muitos terremotos em relação, né, às décadas, as últimas décadas, os últimos 2 séculos, mais ou menos. E nós temos também aquele relatório feito por cientistas astrofísicos, né, perdão, físicos, na verdade, com 13 prêmios Nobel, dizendo que nós estamos muito próximos da meia-noite. Então, eles têm o relógio do fim do mundo, eles criaram esse relógio, eles não são cristãos, eles não são religiosos, e eles dizem que nós estamos perto do fim do mundo. A indústria de Hollywood utiliza também esse tema, porque eles olham para os recursos do mundo. Nós gastamos todos os anos 30% a mais do que a Terra pode oferecer em recursos renováveis. Nós temos as crises políticas, nós temos as dificuldades de liderança que existem hoje no mundo, líderes inconsequentes, né, muitas vezes agindo de maneira populista no mundo e impondo a sua vontade, isso em todo o globo. E nós estamos vendo também condições sociais, condições ecológicas, condições dos relacionamentos, a área dos estudos militares e outras coisas mais que indicam que nós vivemos numa era muito especial. Pastor, é incrível pensar que tudo isso foi descrito na Bíblia e também está nos livros da escritora Ellen White, que foi inspirada. Muitas coisas, então, nos foram avisadas. Incrível pensar isso, né? Com certeza. Quando a gente olha para o nosso mundo, eu quando assisto a um jornal, por exemplo, eu gosto de chamar o jornal de Seção Mateus 24. Porque quando você abre a Bíblia em Mateus 24, você encontra exatamente os fatos que nós encontramos hoje, que nós vemos hoje na televisão, ou, por exemplo, nas notícias da internet, nos jornais, e a gente vê as questões de nação se levantando contra a nação, fomes, epidemias. Nunca na história tanta gente passou fome como em nossa época, e isso é uma grande contradição, porque nunca se produziu tanta comida, mas nunca existiram tantas pessoas obesas e tantas pessoas sem comida também. Então, falsos profetas, hoje são mais de 40 mil denominações cristãs. Nós temos também o ódio, o esfriamento do amor, casamentos, né, sendo desfeitos, guerras, né, e tudo isso daí realmente estava bem sinalizado ali nas profecias. Então, não tem como você escapar dessa reflexão, pelo menos. Não. É uma situação que realmente deixa as pessoas em alerta, né? Inclusive, a palavra apocalipse é usada muito para coisas ruins, para coisas difíceis que estão acontecendo no mundo. Os filmes usam essa palavra para coisas de destruição, coisas que estão acabando, coisas de calamidade, enfim. Mas a gente sabe que essa palavra é uma palavra que ela significa coisas boas. Eu acho que é importante a gente falar isso, né? Exatamente. Quando você abre o livro do Apocalipse, você já percebe que ele se trata de uma revelação para nós. Ele se trata de algo que Deus quis mostrar. E Deus sempre teve isso ao longo de toda a Bíblia. Quando ele iria fazer alguma coisa, ele chamava os seus servos e mostrava para eles o que ele iria fazer. Para quê? Para que eles soubessem das ações de Deus antes que elas acontecessem. E a palavra Apocalipse, nós sabemos, é uma lição básica, né? Significa revelação, não fim do mundo. Apocalipse quer dizer revelação. Em outras, assim, numa linguagem mais, vamos dizer, descritiva da palavra, seria mais ou menos alguma coisa que está coberta com um pano, e você tira aquele pano, ou abre a cortina, e você enxerga o que está ali debaixo. Então foi isso que Deus fez. Deus abriu a cortina da história, abriu a janela da história e nos permitiu ver o que está do outro lado. Sensacional. Deus é grandioso de fazer isso com a gente, né? De nos abrir os olhos para as coisas, nos ajudar a entender o que vai acontecer daqui para frente. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Continue mandando as suas perguntas, os seus comentários. Eu abri o Facebook aqui agora há pouco, ó. O Hércules, Eusa, Maria do Carmo, Rosângela Braga,
pessoal dizendo de onde está assistindo. Tem gente assistindo a gente do Ceará, Acre, está assistindo a gente lá de Itatinga, São Paulo, Jardim Popular, muitos lugares. Pastor, a gente está muito feliz que essas pessoas estão assistindo aqui com a gente. Pastor Diogo, você falou sobre uma linha do tempo que a Bíblia descreve, e lá nos capítulos 15 e 16 do Apocalipse fala também de pragas. Tem muita gente associando essas coisas que estão acontecendo no fim do tempo do fim com as pragas. São a mesma coisa ou são coisas diferentes? Não, são coisas bem diferentes. As pragas, elas ocorrem após o fim do fechamento, o fim da porta da graça, né, o fim da graça, o fechamento da porta da graça, que depois de alguns eventos finais. Perdão te interromper, explica pra gente rapidinho o que seria esse fechamento da porta da graça rapidamente, só para o pessoal entender o que acontece quando isso vier a acontecer. Ok. Nós entendemos pela Bíblia que Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial. Então, Jesus está lá como nosso advogado, lá em João 2:1, 1 João 2:1, diz que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai, é o nosso paráclito junto ao Pai, assim como o Espírito é o paráclito de Deus junto a nós, temos dois paráclitos. A ideia do consolador, né, do representante, ele está lá junto a Deus nos representando. E lá em Hebreus 8, verso 1 e 2, diz que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele aplica os méritos do seu sangue derramado na cruz para nos justificar dos pecados e nos salvar. Ok. Só que a Bíblia diz que essa obra de intercessão de Jesus, ela não vai durar para sempre. Então, ele vai chegar um momento em que ele vai vir para a terra nos buscar. Então, pouco antes desse momento, ele vai parar de interceder no santuário celestial. Mas antes que isso também aconteça, vai ocorrer outro movimento, que é o movimento da pregação do evangelho eterno por toda a terra. Lá em Apocalipse 14, versos 6 e 7, fala de um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno a pregar a todos que se assentam sobre a terra, e a cada tribo, língua, povo e nação. Então, e ele diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, ele anuncia o juízo de Deus que está ocorrendo no fim dos tempos, ou seja, no fim do tempo do fim, ou seja, um juízo que ocorre depois do período de 1798, que, segundo as contas ali de Daniel 8,14, começa em 1844, e de 1844 em diante, ele está fazendo esse juízo final. Esse juízo, diria-se não juízo final, mas um juízo investigativo. E esse juízo que vai determinar quem vai subir com Jesus para o céu quando ele vier. Então, queridos, eu gostaria de deixar claro para vocês que Jesus está intercedendo por nós, mas um dia ele vai deixar de interceder, e quando ele deixar de interceder, a graça vai terminar. Mas essa graça só vai terminar depois que o evangelho tiver sido pregado ao mundo inteiro. Ou seja, a mensagem vai alcançar as pessoas em todo o mundo, a mensagem do evangelho eterno que fala dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus, segundo Apocalipse 12, 17, 14 e 12. Essa mensagem que fala sobre o evangelho integral da Bíblia vai alcançar o mundo. Após isso, Jesus termina a sua intercessão e ele vem para a terra. E quando ele terminar a intercessão, aí o mundo estará sem intercessor. O mundo vai estar diante da justiça de Deus, e aí Deus, então, vai começar a derramar as 7 pragas. São as pragas que estão ali descritas em Apocalipse 15 e 16. Então, queridos, agora não é o momento das pragas. Estamos aqui, hoje, experimentando, né, um dos sinais do tempo do fim, um dos sinais do mundo muito próximo da volta de Jesus. Eu acho que agora a gente consegue responder 2 perguntas que chegaram aqui para mim já. O Bento Santos falou assim, podemos afirmar que o coronavírus é uma das pragas que está caindo? Não, Bento. Segundo o que a gente conversou aqui, isso só vai acontecer depois do fechamento da Porta da Graça, quando o Espírito Santo não estiver mais sendo derramado aqui. E também o Everton Ataíde falou assim, pastor, qual o evento que marcará o fechamento da Porta da Graça? O pastor respondeu aqui, Everton, quando o evangelho for pregado a todas as nações, todos tiverem conhecimento da verdade, e então isso vai acontecer, é isso, pastor? Exatamente, exatamente.
Para nós, esse é o sinal mais visível, não é? Então, a gente não tem a visão do santuário celestial, mas a gente tem a visão do que acontece na Terra. Então, a gente vai ver um segundo Pentecostes acontecendo no mundo e o evangelho sendo pregado rapidamente no mundo inteiro. A Isilda falou assim, então esse anjo, acho que ela está falando de Apocalipse 12 que você citou, esse anjo ele vai terminar de pregar o evangelho aos que faltam ouvir? É literal isso, de um anjo vai terminar de pregar para nós, ou nós vamos levar esta mensagem para todas as pessoas? É um dever nosso ou teremos uma ajuda? Exatamente. Eu gostaria de dizer para a nossa internauta que o Apocalipse ele traz uma linguagem simbólica, não é uma linguagem literal. E ele mistura elementos literais com os simbólicos. O evangelho eterno, é claro que é o evangelho eterno, não é nada de simbólico, mas o anjo voando pelo meio do céu, ele sim é simbólico. Só lembrando, queridos, que a palavra anjo na Bíblia, ela tem um sentido bem amplo, porque anjo em hebraico, vem do hebraico, tudo vem do hebraico na Bíblia, é malach, que quer dizer mensageiro. Então, esse mensageiro que vem de Deus voando pelo meio do céu, ele representa os mensageiros de Deus que vão pregar o evangelho por toda a terra. Porque Jesus disse lá em Mateus 24:14 que o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então, virá o fim. E esse evangelho só pode ser pregado, queridos, por meio de pessoas como nós. Se Deus deixasse para os anjos essa obra, ela já teria sido feita. Mas Deus deu esse privilégio para seres humanos e nós precisamos nos envolver com essa missão de pregar o evangelho. Então, tem que ver com uma pregação de pessoas como nós. Importante a gente falar sobre isso, desse papel que a gente tem. Gente, tem uma pergunta aqui que chegou da Ediane, só para arrematar mesmo, para confirmar para ela. Ela falou assim, o fechamento da porta da graça é o mesmo que a saída do Espírito Santo na Terra? Sim, Ediane. Falamos disso agora há pouco. Inácio Souza, pastor, ele falou assim, essa pandemia pode ser uma porta de entrada para que aconteça a profecia de Apocalipse 13? Olha, nós não sabemos, não é? Sabemos que essa pandemia está desorganizando o mundo profundamente. Os planos dos governos, das empresas, né, até mesmo de outras organizações estão sendo totalmente revistos. E a gente não sabe quais vão ser os próximos passos. Então, assim, a gente não tem como fazer aqui futurologia, né? Infelizmente, a gente vê, assim, uma pregação muito forte numa linha pentecostal, eu diria, em que tenta pegar essas peças, assim, e querer montar cenário. Então, eles criam várias conspirações, colocam Illuminati, colocam o investidor X, o investidor Y, o governo tal, a ONU, a OMS, e faz toda uma trama conspiratória para tentar decodificar o Apocalipse. Mas nós não sabemos quais vão ser os próximos passos, mas sabemos o seguinte, se a gente estivesse numa estrada hoje, vamos supor, de São Paulo a Brasília, né? Estou aqui em São Paulo, a Mauri está em Brasília, vocês estão em todas as partes do Brasil e do mundo. Se eu estivesse indo de São Paulo a Brasília, eu veria as placas e perceberia, estou chegando cada vez mais próximo do destino. Então, eu estou numa estrada, essa estrada é história, e a cada pandemia, a cada desastre, a cada incêndio, como ocorreu na Austrália recentemente, um incêndio incontrolável por meses, isso não é normal. Isso é um sinal, isso é uma placa do lado da estrada, mostrando que Cristo está cada vez mais perto. E a gente precisa ouvir esses sinais, a gente não pode desconsiderá-los. Eles são sinais importantes para nós. Agora, dizer exatamente se vai ser essa situação que vai levar aos desdobramentos, a gente não pode dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, precisamos estar atentos. E por isso, Maureen, vem um outro conceito aqui, um conceito bíblico e muito enfatizado por Jesus, que é vigiai. Vigiai, ou seja, fiquem atentos, fiquem com o radar ligado, fiquem olhando tudo com atenção e prestem atenção em tudo para que vocês estejam preparados para a volta de Cristo. Pastor, vale a gente falar aqui, a gente não explicou para algumas pessoas que estão assistindo a gente, talvez não compreendam. Quando se fala em Apocalipse 13,
é um acontecimento específico, e já vou emendar na pergunta do Manuel Guimarães, que ele falou assim, as pessoas falam de um governo mundial, será que teremos mesmo um governo mundial antes da volta de Jesus? Aproveita e já responde pra gente, pastor. Então, essa é uma pregação muito forte na linha pentecostal, como eu disse, e também na linha dispensacionalista, que é uma linha que divide a história em dispensações e que coloca, então, a vinda do Messias como antecedida por um período, um evento chamado arrebatamento, e esse arrebatamento depois dele vai haver ali a ascensão de uma pessoa chamada Anticristo, um ser indefinido, alguns dizem, até tentam definir a nacionalidade dele, nem vou mencionar aqui, mas a Bíblia não mostra isso. O que a Bíblia mostra em Apocalipse 12 e 13 é a conjunção de 3 poderes muito fortes que vão se levantar no tempo do fim. O primeiro poder, logicamente, é um ser cósmico, um dragão, que é Satanás, conforme o próprio Apocalipse, que diz que o dragão, ali no verso 9, Apocalipse 12, verso 9, que o grande dragão e a antiga serpente se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Essa é a primeira entidade. A segunda entidade é a besta que surge do mar, que é aquela que foi ferida à espada, aquela que perseguiu por 1.260 anos, por 42 meses, ou seja, um poder que perseguiu por mais de 1.000 anos, é o poder lá de Daniel 7, e Daniel 7, 25 e 8, 25, e esse poder é um poder que existe, é um poder religioso, um poder que também foi um poder político, então só pode ser o poder da Igreja de Roma, porque foi o único poder religioso que enviou pessoas para fogueira, o único poder que perseguiu terrivelmente as pessoas, que deitava as pessoas para baixo, queimava a barriga delas com uma vela por horas, por dias, queimava o rosto das pessoas, fez castelos de tortura, instrumentos terríveis de tortura, e matou milhares e milhares e milhares de pessoas. Isso é história, testemunho, não sou eu que estou dizendo. E esse poder, então, ele se recupera no tempo do fim, lá em Apocalipse 13, é a besta que emerge do mar, e ela vai ter, então, um apoio da segunda besta, a besta que emerge da terra, que é ali a partir do verso 11, ali em Apocalipse 13. E essa besta é uma besta diferente. E quando usa a palavra besta aqui, a gente tem, na linguagem popular do Brasil, a gente pensa em outras coisas, mas bestas na Bíblia representam animais ferozes, monstruosos, animais que, se você se encontrasse com ele numa caminhada no campo, você teria muito medo. E esse animal, ele se parece um cordeiro e fala como dragão, exerce a autoridade da primeira besta e tem um poder global. Qual o poder que surgiu meio que do nada, aqui do deserto, como diz aqui em Apocalipse 13, e exerce um poder global no tempo do fim? Que país no mundo, que potência no mundo tem esse alcance global? E aí você vai lá ao grande conflito, escrito no século XIX, quando os Estados Unidos eram talvez a 50ª força, 50ª potência do mundo, e Ellen White já dizia, já naquela época, que os Estados Unidos eram a 50ª potência do mundo. Dizia que os Estados Unidos se tornariam a superpotência inigualável, inalcançável no mundo, e que iria estender o seu poder pela terra. E o que ela disse, e o que nós estudamos pela Bíblia, ela não somente creu por uma profecia, por uma visão, mas ela estudou a Bíblia, e eles juntos ali, os estudiosos da Bíblia naquela época se uniram, aquelas pessoas que criam na volta de Jesus se uniram para estudar, e eles constataram que seriam os Estados Unidos o poder que imporia esse decreto final, aqui nós chamamos de decreto dominical, que iria apoiar a primeira besta, ou seja, a primeira instituição, que é a besta que emerge do mar, ou seja, a Igreja de Roma, iriam se unir para fazer uma imagem à besta, ou seja, uma imposição religiosa. Mas isso não significa que eles vão formar uma fusão, ou seja, vão formar uma instituição só, mas que vão se unir. E ela fala dos protestantes dos Estados Unidos, ela fala do governo dos Estados Unidos e das leis criadas contra a liberdade religiosa.
a mistura de igreja e Estado. E eu digo para vocês que essa tendência já é sentida há algumas décadas nos Estados Unidos e está sendo sentida em outras partes do mundo e até mesmo no Brasil, em que a política começa a ganhar cadeiras no Congresso. A religião começa a ganhar cadeiras no Congresso. E os políticos começam a ganhar os púlpitos nas igrejas. Então, esse é um péssimo sinal para nós. Quando a gente vê a política se misturando com a religião, a gente percebe que isso é também um dos sinais de que nós estamos nos aproximando desse cenário aqui descrito em Apocalipse 13. Bem, é muita coisa, mas eu tenho esse cenário de Apocalipse... Maureen. Perdão, pastor, te interrompi. Esse cenário de Apocalipse 13 tá levantando muitas perguntas aqui para a gente, porque é algo que tradicionalmente na Igreja Adventista é comentado, muita gente comenta e tem inclusive um certo medo com relação a esses acontecimentos que virão. Para você que está em casa assistindo, quando isso vier a acontecer, essa profecia se cumprir, dessas duas forças se juntarem, nós que acreditamos no sábado como dia de guarda, iremos sofrer de alguma forma, pastor. O que virá a acontecer com a gente? Até antes de você responder, eu vou ler um comentário que apareceu aqui pra gente, a pessoa não se identificou, falou assim, eu tenho muito medo dessa época de perseguição que virá. Sofro de ansiedade e esse assunto tem me deixado sem dormir. Então, assim, muitas pessoas têm medo dessa época. Comenta um pouquinho de como virá, como as coisas acontecerão quando isso se cumprir. Bem, esse é um assunto que muitas pessoas têm dúvida e é um assunto que você vê muitos extremos. Existem aqueles de uma linha mais, assim, light, de uma religião mais light, que diz o seguinte, não, vai dar tudo certo, no fim vai dar tudo certo, fiquem tranquilos, não vai ser nada demais, Jesus vai voltar e vai resolver tudo. Outros já vivem nessa situação que essa amiga comentou, muito preocupados, angustiados, pesarosos, preocupados, e eu enxergo essas duas posições como extremos indesejáveis. A gente deveria encarar os fatos, sim, vai ser algo difícil. Eu creio que hoje nós estamos tendo aqui um pequeno treino do que seria isso. Você vê hoje os governos rastreando os celulares no Brasil e na China, isso está sendo feito. Na Espanha, isso está sendo feito. Você sendo geolocalizado pelo seu celular, né? Mesmo sem você perceber, estão sabendo o que você faz, onde você está indo, para que você não se encontre com outras pessoas que estejam infectadas. Tudo é muito bom, tudo é muito bonito, mas no fim das contas nós estamos abrindo mão da nossa liberdade ou da nossa privacidade para que governos e empresas se apoderem dos nossos dados e saibam o que a gente faz e para onde a gente vai. Ok, vamos fechar um ponto aqui. Agora, outra questão é a gente pensar assim, o que aconteceria, por exemplo, quando a gente vê aqui em Apocalipse 13, verso 17, que diz assim, 16 e 17, que diz assim, a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Essa realidade de comprar e vender talvez não faria nenhum sentido na época de João, mas na nossa época faz muito sentido. Porque se você impede uma pessoa de comprar e vender, você está praticamente decretando que ela morra de fome. E aí, quando você lê isso, você pensa, né? Numa época em que hoje eles têm o controle, né, de todas as suas finanças, né? Eles têm o controle do seu CPF, da sua vida bancária. É muito fácil hoje em dia você bloquear um CPF. Você bloquear a vida financeira de uma pessoa. E aí a gente se pergunta, o que a gente faria se isso acontecesse? Essa é uma questão importante. Um ponto que a gente deve pensar é o seguinte, que, em primeiro lugar, Deus cuida de nós. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem Deus perceber e sem Deus estar atento, sem Deus se preocupar conosco. Então, lembre-se disso, que Deus cuida de nós e Deus não vai permitir que nenhum sofrimento desnecessário chegue a nós. Outro ponto importante, Ellen White diz que o nosso pão e a nossa água serão certos no tempo do fim. Por mais que as pessoas
sejam perseguidas, sejam atacadas. Deus, ele vai garantir a nossa segurança, assim como ele garantiu a segurança de Elias quando ele foi perseguido por Jezabel. Deus mandou ele para um lugar separado, um lugar deserto, Ribeiro de Querite, e lá no Ribeiro de Querite, ele foi alimentado pelos corvos. E Deus tem 1000 maneiras, diz Ellen White, de satisfazer as nossas necessidades. E outro ponto que eu poderia acrescentar aqui, que essa é uma bandeira da igreja que pode ser mal interpretada, pode ser mal analisada, que alguns talvez não teriam, não estariam usando, talvez, alguns não usariam, talvez, de uma maneira muito adequada, mas muitos usam adequadamente também, que é você se adaptar a uma vida mais simples. Algumas pessoas hoje, por exemplo, que vivem nas grandes cidades, ali apinhadas em apartamentos, estão indo para o interior, buscando uma vida mais livre. Outras pessoas que vivem em apartamentos ou em cidades do interior vão morar, por exemplo, numa chácara, num sítio. E nós temos um capítulo no livro Eventos Finais que fala sobre isso. Então, esse é um ponto que talvez a gente deixou de falar, de certa maneira, mas é uma bandeira nossa, é uma bandeira da igreja. As instituições da igreja de educação e até mesmo a Casa Publicadora e outras instituições se instalaram em lugares mais afastados dos grandes centros, justamente para afastarem da influência moral negativa desses grandes centros e também para permitir que as pessoas ali elas desenvolvessem mais a sua vida espiritual. Então, o que eu diria para nossa amiga? Que ela desenvolvesse uma vida mais simples, uma vida mais tranquila, uma contemplação maior da natureza, das bênçãos de Deus, e que você enxergue nisso a mão de Deus e os cuidados de Deus por você. Agora eu digo para vocês, Ellen White diz que não vai adiantar as pessoas fazerem estoques, não vai adiantar as pessoas, quem sabe, construírem bunkers, ou mesmo acharem que por estarem no campo também vão estar totalmente livres dos problemas. Pelo contrário, ela diz que os acontecimentos vão ser globais e vão alcançar muitas pessoas, mesmo nos lugares mais afastados. Então, nessa época que ainda não chegou, muitas pessoas vão ter que fugir. Os pastores, eu sou um pastor, nós teremos que pregar o evangelho, pregar nas cidades. E muitas pessoas vão ter que fugir e se esconder. Mas Deus, eu reafirmo aqui, Deus ele vai cuidar de todas as pessoas e nós não precisamos temer, irmãos. Precisamos estar confiantes de que Deus estará conosco. Temos uma promessa no Apocalipse, em Apocalipse capítulo 7, ele diz, lá em Apocalipse 7, verso 15, diz que aqueles que passaram pela grande tribulação, no capítulo 14, versículo 14 ali, é dito que Deus estenderia sobre eles o seu santuário. E aqui, a expressão, ela é colocada num tempo verbal que indica uma ação que se estende, ou seja, uma ação que começa no tempo da perseguição e vai até o tempo do fim. Deus estende o seu tabernáculo sobre nós. Ele impede que o sol e o calor e a fome nos destruam. Ele cuida de nós em meio às pragas, em meio às dificuldades. E Deus não vai desamparar o seu povo. Essa é a minha fé, essa é a minha confiança, segundo a palavra de Deus, segundo o espírito de profecia, e é algo que nós devemos estar atentos. Pastor, antes de eu dar alguns recados, eu queria que você respondesse bem rapidinho a pergunta de duas pessoas aqui, o Bruno Henrique e a Fabíola. Eles perguntaram assim, então, qual que é o momento que eu devo sair das cidades? Talvez a pessoa não tenha como se ausentar dos grandes centros nesse momento, mas qual é o momento que ela deve, de fato, sair? Essa é uma grande pergunta. A gente não sabe como as coisas vão se encaminhar. Algumas pessoas, por opção, por uma questão de estilo de vida, já têm buscado, como eu disse, existe até revista sobre isso, vida simples, né? Você ter uma vida mais tranquila, mais simples, com menos bens. Mas Deus tem usado as pessoas nas cidades e as pessoas nas cidades também são importantes, elas precisam pregar o evangelho. Não estou dizendo que as pessoas têm que sair nesse momento agora. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, vai chegar um momento
principalmente próximo ali do decreto dominical, em que o evangelho será pregado e as pessoas pregarão o evangelho, as pessoas levarão o evangelho, mas também será um momento em que as pessoas, logo depois, em que houver o decreto, as pessoas também vão se afastar dos grandes centros. Eu acho que esse seria o grande marcador. Ellen White diz que quando os Estados Unidos eliminarem a distinção entre Estado e Igreja, eles terão feito uma imagem à besta. Eu creio que essa mudança na Constituição americana seja um dos maiores marcadores. Isso não impede as pessoas de viverem na cidade e também não impede de elas irem para o campo. Mas é importante, assim como Jesus alertou os cristãos sobre o cerco de Jerusalém, ele falou, olha, quando os exércitos vierem para a cidade e cercarem, saibam que vocês têm que sair. E aí veio Tito, cercou a cidade, depois ele saiu. E quando ele saiu, os cristãos abandonaram Jerusalém, porque eles se lembraram da profecia de Jesus. Mas depois Tito voltou, cercou a cidade de novo e destruiu Jerusalém. Esse evento, em miniatura, ele vai ocorrer no tempo do fim. Então, nós já sabemos dessas questões, e nós precisamos estar antenados, precisamos estar atentos. Não falo aqui que a gente deve estar alienado, não. Devemos acompanhar as notícias, estar ligados na internet, vendo o que está acontecendo no mundo, assistir as lives aqui do Adventistas Brasil, estar atento ao que os livros, ao que a Bíblia fala, e creio, Maureen, que esses eventos que eu mencionei pontualmente, eles sejam bons marcadores aí para os nossos internautas. Você que está em casa assistindo a gente, tá curioso, a gente está falando tantas coisas diferentes, talvez, que você acompanhe, ou coisas que você não está entendendo 100%. Eu estou recebendo, pastor, aqui tantas perguntas, eu queria fazer cada uma delas para a gente responder a cada pessoa. Mas eu quero indicar um site para você que está assistindo a gente, que é o apocalipse.com. Lá se reúnem muitos conteúdos sobre esse assunto. Lá muitas dúvidas são tiradas em textos que a gente publica. Também quero indicar para vocês o portal noticias.adventistas.org. Inclusive, o pastor Diogo escreve para a gente, às vezes, na sua coluna lá. É uma alegria ter ele escrevendo para a gente. Escreve sobre esses assuntos também. Então, são 2 sites para você acompanhar e tirar essas dúvidas. Pastor, você falou alguns livros aí, falou do livro Eventos Finais, e é um dos livros aí da sua editora, da Casa Publicadora Brasileira, onde você trabalha. Você tem o Eventos Finais aí na sua mão, agora? Eu tenho, na verdade, está aqui na sua biblioteca, mas assim, ele é muito conhecido, então eu indico o Eventos Finais, mas nós temos vários outros livros bons também. Lógico, Eventos Finais seria o primeiro. Mas nós temos um livro bem interessante, que é esse daqui, Apocalipse 13, isso realmente poderia acontecer, leis dominicais, boicotes econômicos, decretos de morte, perseguição religiosa. Esse livro fala de questões bem interessantes. Por exemplo, quando os Estados Unidos entraram em guerra com o Japão, na Segunda Guerra Mundial, eles anularam instantaneamente os direitos dos descendentes de japoneses. Eles foram mandados para campos de concentração. Então, esses eventos históricos do passado mostram como é fácil a gente perder os nossos direitos, como hoje também a questão do ir e vir e a questão da perda da privacidade que está acontecendo e da liberdade em alguns lugares. Esse livro também, Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, de Mervyn Maxwell, o mesmo também de Daniel, Uma Nova Era Segundo as Profecias de Daniel. Temos Segredos de Daniel, escrito por Jacques Lucan, Apocalipse, Como Viver Sem Medo do Futuro. Daniel, Eu Estudo Profecia, esse é um livro sobre Daniel para jovens, uma linguagem bem engraçada, bem interessante. Nós temos outro livro também muito bom, que é o Tratado de Teologia, que tem capítulos que falam sobre escatologia, e uma série fantástica que eu indicaria, que aí você pode acompanhar a história bíblica, como eu disse no início, que é essa série aqui, Conflito. Então, especialmente o livro Os Resgatados, que fala, que é o livro Grande Conflito, nessa linguagem mais acessível. Então, são muitos livros. Tem mais um livro também, que é o livro do pastor Vanderlei Dornelles, que é Pelo Sangue do Cordeiro, e eu indicaria também os livros da Unaspres, da série Darkon,
uma série de estudos do Apocalipse e de Daniel. Vale lembrar para você que está em casa que você pode ter acesso a esses livros que ele citou na primeira parte, que são da editora Casa Publicadora Brasileira. Você tem acesso em cpb.com.br. cpb.com.br, os meninos vão colocar aí na tela para você. Lá você consegue comprar esses livros e fazer eles parte do seu estudo pessoal. Pastor, nosso tempo está acabando, mas eu quero fazer algumas perguntas ainda que são bem interessantes. Alguém aqui perguntou agora há pouco, quando será a chuva serôdia? Uau, que pergunta. É interessante. Todos esses assuntos que os internautas perguntaram, daria para fazer uma live sobre cada um deles, né? Perguntaram sobre o governo mundial. Exatamente. Cada pergunta daria uma live, gente. É bem difícil você restringir. Mas vamos lá. Chuva serôdia. A gente só quer chamar atenção para ele estudando. Pois é, exatamente. É só para deixar um gostinho de quero mais, né? A chuva serôdia, ela tem que ver com a pluviometria de Israel. O que é pluviometria? É o índice de chuvas que ocorre ao longo do ano. E havia 2 momentos importantes que deveria ocorrer chuva nas plantações em Israel, assim também como nas plantações no mundo inteiro. Que é no momento em que você põe a semente no chão, tem que chover aquela hora, porque a semente precisa ter força para crescer e se desenvolver. E tem que chover também na época da colheita. Na época da colheita, você precisa que chova para que o fruto amadureça e você colha o fruto. Então, você tem 2 chuvas importantes marcadas na Bíblia, a chamada chuva temporã, ou seja, a chuva do início da plantação, e a chuva serôdia, que é a chuva do fim. E aqui a gente tem a conexão, Maureen, com a própria etimologia, o significado da palavra tempo do fim. Olha que legal. A palavra tempo do fim, ela tem que ver com as plantações em Israel. Quando Jesus falou assim, vocês olham, por exemplo, e percebem quando está chegando o verão. No aramaico, que era a língua de Jesus, no hebraico, que é uma língua muito parecida, é prima do aramaico, a palavra verão tem que ver com a palavra fim. A palavra daqueles que colhem ali os frutos tem que ver também com a palavra fim. Então, a palavra ketz no hebraico é a palavra para fim. Então, quando você vê ali na Bíblia hebraica a expressão, você vê a expressão et ketz, que é a palavra tempo do fim, ela está bem ligada a essa questão agrícola de Israel. Quando você, então, analisa que a palavra, por exemplo, para fim é ketz, para verão é kites, você vê que é muito parecida, são muito parecidas as palavras. Os segadores é kotzrim, então, ketz, kites, kotzrim, tudo no mesmo campo semântico, tudo na mesma palavras semelhantes, indicando o seguinte, que a chuva serôdia, e aí que eu fiz esse parênteses aí da etimologia, para chegar agora, voltar para a chuva serôdia. A chuva serôdia é a dotação do Espírito Santo que a igreja recebe bem na época da pregação final do Evangelho, ou seja, na grande colheita final do Evangelho, que vai preparar as pessoas para o fim dos tempos e para a volta de Jesus. Então, o Evangelho de Deus vai ser pregado no tempo do fim, como uma grande colheita, muitas pessoas vão aceitar o Evangelho, milhares e milhões de pessoas serão batizadas, serão salvas, e Jesus vai voltar. E aí você tem aquela cena, numa das cenas da volta de Jesus vindo com uma foice na mão. Então, veja, essa ideia da foice, do fim, do verão, né? A ideia dos sinais dos tempos como marcas do verão chegando, estão todas dentro do mesmo campo semântico, da mesma imagem de que Deus tem uma plantação hoje, Deus tem milhões de pessoas esperando o evangelho chegar à vida delas, e quando o evangelho for pregado, a semente for colocada e frutificar, aí cairá a chuva serôdia pelo poder do Espírito Santo, e muitas pessoas terão coragem de pregar, falarão na internet, falarão em muitos lugares, pessoalmente, e aí então haverá colheita final. E aí virá o grande ketz, né, o grande fim, a grande colheita
final. E aí a gente vê esse lado da missiologia, né? A gente estar preparado para pregar o evangelho e alcançar as pessoas onde elas estão. Bem, eu falei várias coisas aqui, espero que a nossa internauta tenha entendido bem o que eu disse. E se ficou alguma dúvida, a gente convida ela a acessar os nossos portais, noticias.adventistas.org, onde você escreve, e também o site apocalipse.com, para ela mergulhar nesses assuntos aí, que, como você falou, cada um deles dava uma live diferente. Eu queria... Exato. Eu queria relembrar aqui, no ao vivo muita gente vai entrando ao longo do tempo, né? Nós falamos lá no início, então eu queria relembrar meio que a cronologia, você vai me corrigindo se eu estiver errada, pastor. Nós já estamos no tempo do fim, estamos então vivendo, desde que Jesus morreu, estamos no tempo do fim, agora nós estamos no fim do tempo do fim. Exato. E agora o que muitas pessoas querem saber é o que vai acontecer exatamente daqui para frente. Nós citamos algumas coisas, que é o evangelho sendo pregado em todo o mundo, e então Jesus vai voltar. A gente citou aqui também acordos políticos e religiosos que vão levar a uma perseguição aos cristãos. Citamos aqui também... quando o Espírito Santo vai se retirar da terra, e alguém até perguntou aqui pra gente se nesse momento a gente vai ficar... Como que a gente vai ficar sem orientação, como que vai ser. Então, eu acho que vale explicar agora rapidinho como que vai ser, como que os cristãos vão se sentir nesse momento que o Espírito Santo vai ser retirado. Bom, esse é um ponto bem tenebroso, né, a gente pensar na retirada do Espírito Santo, porque é tudo uma lógica, né? O evangelho é pregado ao mundo inteiro, as pessoas têm a última chance. Então, todo mundo tem uma chance tremenda de aceitar ou de rejeitar o evangelho. Ok, aceitou, está selado. Selado é o seguinte, fechou o seu destino, você vai ser salvo. Quem não aceitar, vai receber a marca da besta. E essas pessoas também vão estar seladas por essa marca. E diz lá em Apocalipse 13 que alguns receberão a marca na fronte, ou seja, na testa, ou sobre a mão, representando aqueles que aceitam por consciência, aqueles que aceitam por conveniência. Ok. As pessoas que tiverem rejeitado o Espírito Santo, nem talvez vão perceber isso. Várias pessoas na Bíblia que perderam a presença do Espírito Santo, não perceberam. Sansão mesmo, quando ele perdeu o poder miraculoso dele, que vinha pelo Espírito Santo, ele se levantou para enfrentar os filisteus, e diz a Bíblia que ele não sabia que o Espírito tinha se retirado dele, que a força nele não mais estava. E essa é uma situação bem triste. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus disse que muitos chegarão nos últimos dias e chegarão para Jesus e vão dizer assim: Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres, Senhor, não fizemos tantas coisas em teu nome. E Jesus vai dizer: em verdade vos digo que eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, é incrível como o pecado, eu queria dizer isso bem claro para nossos internautas, o pecado, ele tem anestesia junto com ele. Ele é como uma sanguessuga. A sanguessuga, ela tem as ventosas, ela gruda as ventosas no corpo, mas ali nas ventosas, ela tem também uma anestesia. E você está lá nadando no lago, né? Tem gente que gosta de nadar em lago, eu não sou muito fã disso, mas aí vem uma sanguessuga, e você olha, está com uma sanguessuga, e você nem sentiu. Por quê? Porque ela tem anestesia. O pecado, ele traz anestesia. O pecado, ele nunca vem como ele é. E a pessoa, muitas vezes, pode estar rejeitando o Espírito Santo, estar bem longe de Deus, e ela não sentir nada. Não sentir nada. O que vai ocorrer, no fim, quando as pragas começarem a acontecer, e eles virem que um grupo não está recebendo as pragas e outro grupo está recebendo as pragas, ou seja, está sofrendo com as pragas, eles vão perceber que perderam tudo na vida espiritual. E aí eles vão cair no desespero. Aí vai ser um momento de grande horror, de grande tristeza para aqueles que tiverem rejeitado o Espírito Santo. Mas, pela graça de Deus, eu apelo aos nossos amigos internautas, aos nossos amigos que estão nos assistindo, onde quer que vocês estejam, busquem a Deus enquanto se pode achar. Busquem a Deus hoje, não deixem para amanhã. Mesmo porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei se amanhã estarei vivo, então eu preciso buscar a Deus agora, nesse momento, e me entregar a Deus como nunca antes na minha vida. Mas isso não pode ser um fogo de palha.
Isso tem que ser o começo de uma caminhada junto com Deus. Uma caminhada normal, simples, sem euforia, uma caminhada de coração, mas em que você realmente tem um relacionamento vivo com Deus no seu dia a dia. Tudo começa desde agora, né, pastor? É uma caminhada, como você disse, é uma jornada. E quando a gente fala sobre esses assuntos que aparentemente são difíceis de compreender, a gente está falando de uma jornada que vai levar a gente para o céu. Por isso que é importante que todos nós, você que está assistindo a gente, eu, o pastor, todos nós aqui da equipe, a gente estude a Bíblia, estude as mensagens que Deus deixou para a gente, porque isso tem a ver com a nossa vida futura. Eu quero ler o recado aqui da Neil Evan. Ela falou assim: eu não fiz nenhuma pergunta, mas eu amei as explicações, sou ex-adventista, já li a Bíblia toda e eu não me recordava mais dessas passagens que foram citadas. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a você, Neil. A gente está muito feliz que você assistiu a gente. Pastor, deixa um recado final para quem está assistindo a gente e talvez tenha medo desse papo de fim dos tempos. Relembra para a gente mais uma vez que isso é uma esperança de uma vida eterna que está para vir. Isso, muito obrigado, Maureen. Eu acho que é o melhor jeito de a gente terminar essa live, né? Porque quando a gente vê a exploração que a mídia, mais assim eu diria, Hollywood faz desse tema, uma exploração muito negativa, mostrando assim, que é o fim, o que vem de fora vem para destruir o mundo, não é? Sempre o que vem de fora é o que vem para destruir. Na Bíblia, o que vem de fora é o que vem para nos salvar. Então, Jesus vem para acabar com a tristeza, para enxugar dos olhos toda a lágrima, e a gente tem essa promessa lá em Apocalipse 21, verso 4. Ele vem para nos abraçar. Nenhuma pessoa que é desconhecida de você vai chegar e vai enxugar os seus olhos. Só alguém que é muito amoroso, alguém que é muito próximo, alguém que te ama de verdade, que vai enxugar as lágrimas dos seus olhos. Deus é aquele amigo que muitas vezes fala com você e você não está ouvindo. Deus é aquele amigo que está de braços abertos, esperando você voltar para os caminhos dele, ou você se apegar mais a ele, e talvez você não esteja vendo. Talvez numa época como essa, muita gente esteja acordando para a vida espiritual, e nesse tempo em que tem talvez mais tempo para abrir a palavra de Deus, tem uma chance de entregar o coração a Jesus. E eu diria para você, aproveite essa chance, aproveite esse momento, porque nesse momento você pode enxergar o Deus que está prometendo para você, que vai vir te buscar, vai vir te salvar desse mundo caótico em que nós estamos vivendo e vai nos levar para um lugar maravilhoso, cheio de paz, cheio de vida, cheio de saúde, cheio de alegria. E aí entra a palavra esperança. A esperança é o nosso maior benefício, porque a esperança ela tem que ver com você ter uma coisa muito legal que você vai experimentar, um presente, uma bênção, e você hoje começa a desfrutar dessa bênção, desse presente, antes de você ganhar. Então, quando você pensa nas dificuldades, você fica cansado, você fica chateado. Mas quando você começa a pensar nas bênçãos que vão chegar com um grande presente, um reencontro com Jesus, aí as coisas mudam de figura. E você enxerga o mundo não com a lente preto e branco, mas com a lente da esperança, a lente da confiança de que Deus está cuidando de você. Então, essa é a minha mensagem. Jesus diz: se alguém está cansado e sobrecarregado com medo, vem a mim, e eu aliviarei seus fardos. Esse é o convite de Jesus para nós hoje. Amém. Glória a Deus por esse convite, por essa esperança. Mais um ponto, Maureen. Pode falar, pastor. Em Lucas 21, ele diz assim: quando vocês virem essas coisas acontecerem, e em que pessoas estarão desmaiando de terror, levantem a vossa cabeça e se alegrem, porque a vossa redenção se aproxima. Então, lá em Lucas, capítulo 21, diz isso. Aqui esse é o verso, essa é a resposta para nós. Alegrem-se, porque a nossa redenção se aproxima. Eu não sei se será hoje, Mateus 24, 36 diz que a gente não sabe o dia, não dá para saber. Se vai ser agora, ano que vem, daqui 5, 10 anos, não dá para saber. Mas alegrem-se, porque a vossa redenção se aproxima. Deus os abençoe. Amém. Você ora pra gente? Depois eu dou alguns recadinhos, mas a gente pode orar agora. Ok, vamos orar. Nosso querido Deus, obrigado, Senhor, porque
o Senhor cuida de nós de uma maneira tão especial, tão bondosa, tão carinhosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um cuidado muito grande por cada um de nós. Às vezes nós não percebemos quantas vezes o Senhor já nos livrou de acidentes, de problemas, de doenças. E estamos aqui, Senhor, participando dessa live. E nós, Senhor, diante da percepção do Teu cuidado, da percepção do Teu amor por nós queremos dedicar a nossa vida a Ti e queremos, Senhor, também olhar para o futuro com esperança, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos ama e não vai deixar que nada falte aos seus filhos. E, Senhor, confiamos em Ti, assim como o Senhor esteve com o Teu povo no passado, que o Senhor também esteja conosco. E que o futuro não seja motivo de medo, mas motivo de confiança e de certeza de que o Senhor cuida de nós. Dá-nos a Tua bênção, esteja com todas as pessoas no meio dessa época tão confusa, mas sempre olhando para o grande objetivo, que é a volta de Jesus. Nós oramos em nome dele. Amém. Amém. Você que está em casa assistindo a gente, nós estamos em meio à Semana Santa, que está acontecendo com o pastor Luiz Gonçalves todos os dias aqui nos nossos canais oficiais, onde você está assistindo esse vídeo agora e também na TV Novo Tempo. Para você saber exatamente onde assistir, que não seja aqui, que seja na TV, os canais da Novo Tempo, você encontra em adv.st/Semana Santa. adv.st/Semana Santa. A programação tá incrível, o pastor Luiz Gonçalves falando todas as noites, o Quarteto Arautos do Rei também está participando, com mensagens lindas de esperança, falando inclusive sobre essas coisas que a gente falou hoje aqui nessa live. Eu quero que os meus amigos da produção coloquem o pastor Diogo de novo, quero agradecer a ele. Pastor Diogo, muito obrigada pela participação, Deus abençoe o seu trabalho, a sua vida, e que o seu trabalho seja sempre para engrandecer o nome de Deus através dos livros aí na Casa Publicadora. Obrigado, Maureen. Foi uma honra para mim. Me senti muito feliz de participar com vocês e que Deus abençoe também o trabalho de vocês, que é levar esperança para as pessoas nessa época em que nós estamos vivendo. Muito obrigado por esse momento. Amém. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Um abraço para vocês, a gente se encontra numa próxima oportunidade, estamos aqui sempre trazendo materiais para vocês, para a gente estar junto nesse momento complicado que está acontecendo no mundo. Deus abençoe você, não esqueça, hoje à noite, Semana Santa, nesses canais e também na TV Novo Tempo. Abraço, tchau, tchau!